Olá, David Avelar, da plataforma ODS Local, e venho-vos falar sobre iniciativas para os ODS em Portugal. Uma análise dos contributos das boas práticas municipais e dos projetos locais mapeados na plataforma ODS Local até ao início de 2024. A título de enquadramento, há cerca de um ano fizemos uma análise semelhante e preliminar, a que chamámos Contributos Práticos para os ODS em Portugal, que está disponível no portal ODS Local. No entanto, é uma análise, esta análise que nos propusemos fazer agora, não só tenta aprofundar um pouco a forma e a perspectiva que demos nestes contributos práticos, como temos uma base de dados com mais do dobro de iniciativas que andámos a explorar e que vos venho agora a apresentar. A abordagem utilizada, para quem não conhece, na plataforma ODS Local é a seguinte. Por um lado, temos dois grandes tipos de iniciativas coletivas pelos ODS. Por um lado, aquelas que são promovidas apenas pelas autarquias, cujo âmbito é uma localização precisa ou transversal e abrangente a todo o município, chamamos boas práticas municipais. Por outro, aquele tipo de iniciativas cujo promotor é qualquer outra entidade coletiva, associações, ONGs, escolas, juntas de freguesia, empresas, o que seja. E quando o âmbito tem a localização exata, no sentido que seja visitável, chamamos de projetos locais. Estes dois tipos de iniciativas que nos debruçámos nesta análise e que tentamos também fazer uma certa comparação. A título para quem não conhece, no mapeamento existe algum controle de qualidade segundo estes 7 critérios. Queremos iniciativas que sejam atuais, ou seja, evitar iniciativas do passado ou do futuro, que sejam regulares, no sentido de evitar eventos pontuais, que não tenham continuidade, que sejam consequentes, porque queremos medir o impacto dessas iniciativas para os ODS, que sejam sistémicas na perspectiva que não queremos iniciativas focadas em apenas um ODS, portanto, que tenham contributos para pelo menos 3 ODS, que sejam coletivas, portanto, para evitar as iniciativas de louvar, mas que são individual, que sejam de alguma forma inovadores, no sentido que não sejam meras respostas a normas legais, mas que tenham algum foco com base no potencial endógeno da região e que sejam georreferenciáveis, no caso dos projetos locais, no sentido que possam ser visitáveis, ou seja, para evitarmos iniciativas igualmente interessantes, mas meramente virtuais. Toda a avaliação que fazemos, utilizamos o referencial da Agenda 2030, não só, neste caso, os 17 objetivos propostos, mas também esta questão das dimensões, que é informal, das 5 dimensões, ou 5 Ps, como sejam as pessoas, a prosperidade, o planeta, a paz e a parceria, que de certa forma é uma camada que estrutura os ODS e as respectivas metas, que no caso da plataforma ODS Local, das 169, consideramos 119. Que estatísticas gerais estão por base desta análise? Por um lado, tivemos cerca de 1000 utilizadores a submeter as iniciativas, cerca de 2000 boas práticas municipais e cerca de 1000 projetos locais. E sabemos que tem atraído a atenção de muita gente, pois já vamos com mais de 100 mil visitantes únicos ao portal, pessoas que têm interesse nesta informação que está a ser submetida e avaliada à luz dos ODS. É esta informação, estes 2000 boas práticas municipais e os 1000 projetos locais, que foram alvo desta análise. Portanto, a primeira grande pergunta de 3 foi esta. Quais os ODS que mais beneficiam destas iniciativas em Portugal? E o resultado é este. O que podemos ver, a verde a barra corresponde às boas práticas municipais, a azul os projetos locais, que estão ordenados no sentido decrescente, no sentido horário dos ponteiros do relógio, do ODS com mais contributos, que mais beneficia destas iniciativas, até o ODS que menos contribui. Portanto, podemos ver claramente que o ODS 4 tem um contributo de cerca de 70% das boas práticas ou projetos, portanto, das iniciativas, contribuindo de alguma forma para o ODS 4, da educação de qualidade, seguindo do 11, cidades e cuidados sustentáveis, e do 17, parcerias para o desenvolvimento sustentável. No outro extremo, temos o ODS 7, que é o das energias renováveis e acessíveis, o 14, proteger a vida marinha, e o ODS 6, água limpa e saneamento, como sendo os ODS que aparentemente menos beneficiam destas iniciativas. A análise pode ser feita de outra forma.
que é tendo em conta a pontuação, ou seja, cada um dos 1000 utilizadores foi convidado não só a dizer quais os ODS que contribuem, mas para dar uma pontuação de 0 a 5, se contribui mais, ou menos ou mais. E, portanto, podemos ter em consideração essa pontuação nesta mesma análise. Do lado direito temos o somatório, portanto, os valores absolutos, né? E onde vemos que a barra verde das boas práticas é sempre superior à azul, e isto deve-se ao facto de termos quase o dobro das boas práticas mapeadas do que dos projetos, mas podemos relativizar estes mesmos dados, e temos aqui um fator de energia. E vemos então que, mais uma vez, em primeiro lugar, temos o ODS 4, de Educação de Qualidade, seguido do 11, e, em último lugar, o 7, de Energias Renováveis e Limpas, e o ODS 6, Água Limpa e Saneamento. Portanto, quando comparamos o número de boas práticas versus a proporção da pontuação, vemos que o padrão é muito semelhante e há pequeníssimas diferenças, nomeadamente meramente a nível de alteração da posição. No caso do número de boas práticas, o ODS 1 parece beneficiar mais do que o 13. Quando temos em consideração a pontuação, há uma alteração, uma troca de lugares. Isso mesmo acontece o mesmo aqui, nestes dois e nestes dois. Portanto, podemos concluir que os dois estão altamente correlacionados, mas há pequenas diferenças que devem ser tidas em consideração. Quando temos em consideração esta percepção que o utilizador põe, quando dá uma pontuação, se contribui mais ou menos para um dado ODS. Podemos fazer a mesma comparação, mas neste caso, as boas práticas municipais do lado esquerdo e os projetos locais do lado direito. E ordená-los, então, por ordem decrescente, e vemos que a ordenação é ligeiramente diferente. No caso das boas práticas municipais, temos em primeiro lugar o ODS que mais beneficia é o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. No caso dos projetos locais, é o 4, Educação de Qualidade. E vemos que há ligeiras diferenças, mas estatisticamente significativas. Quando fazemos uma análise de anomalias para nos ajudar a fazer esta distinção, temos que a maior diferença entre boas práticas municipais e projetos locais é no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, seguido do 2, Erradicar a Fome e Agricultura Sustentável, seguido do 5, Igualdade de Género, mas de forma diferenciada. Portanto, vemos que no caso do 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, temos aqui que as boas práticas municipais são as que contribuem mais, muito mais do que os projetos locais. Já para o ODS 2, Erradicar a Fome, e 5, Igualdade de Género, aparentemente os projetos locais têm tido um papel mais ativo. E no ODS 10, Reduzir as desigualdades sociais, voltamos às boas práticas municipais e por aí adiante. A segunda grande pergunta que nos propusemos a tentar responder foi: será que as iniciativas contribuem para o mesmo conjunto de ODS? Portanto, quais as co-ocorrências de ODS mais comuns? E tivemos a analisar as 10 co-ocorrências mais comuns, neste caso para as boas práticas municipais, onde vemos que a primeira é que existem 57 boas práticas municipais que dizem contribuir para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estas 57, quando ponderadas às 2000, estamos a falar de cerca de 9%. Apenas 9% das boas práticas repetem-se. Seguindo, então, 17 vezes essa sequência e por aí adiante. O mesmo exercício foi feito para os projetos locais. Neste caso, temos, mais uma vez, a co-ocorrência mais comum é com os 17 ODS, 51 vezes. No caso dos projetos, corresponde a cerca de 14% dos projetos repetem-se com esta sequência. Seguindo destas outras sequências, podemos pô-las lado a lado, isto é preciso algum tempo para uma análise mais em detalhe, mas há dois padrões que sobressaltam à primeira vista. A primeira é que nas boas práticas existe aqui um menor preenchimento de ODS quando comparado aqui com os projetos, o que indica que os projetos locais tendem a ser mais holísticos, a contribuir para mais ODS, em média, do que as boas práticas. A média é os projetos locais tendem a contribuir para 9 ODS, no caso das boas práticas, para 6, o que indica, por outro lado, que as boas práticas municipais tendem a ser mais focadas nos ODS que estão a contribuir. A outra é aqui uma questão de, quando somamos as frequências das co-ocorrências, verificamos que é menos frequente nas boas práticas municipais, o que indica que as boas práticas municipais tendem a ser mais
diversas nesta questão das concorrências do que nos projetos locais, que tendem a repetir, a ser um pouco mais frequentes do que as boas práticas municipais. A terceira e última grande questão foi tentarmos perceber se existem e quais as interligações entre ODS mais relevantes. Tipicamente chamada a questão das sinergias, quando há dois ODS que beneficiam mutuamente, há uma correlação positiva, ou compromissos, do inglês trade-offs, quando a correlação é negativa. Começámos pela típica análise matriz de correlação, neste caso de Spearman, onde vemos que para cada ODS, neste caso o ODS 2, há uma correlação positiva de 0,44 com o ODS 1. Estas correlações de Spearman variam entre menos 1 a 1. Portanto, há dois tipos de análise que podemos fazer aqui. A força, que está, quanto mais carregado, maior a correlação, quer positiva, quer negativa, mas também o sinal. Quando é positiva a verde, quer dizer que há sinergia. Quando é negativa a vermelho, quer dizer que é negativa. Neste caso, o ODS 13 da ação climática tem uma correlação de menos 0,34 com o ODS 10, reduzir as desigualdades. Portanto, é a correlação negativa mais forte. Aqui parece haver um certo compromisso entre reduzir as desigualdades e a ação climática, mas quase com o dobro da força, podemos ver aqui com 0,60, temos uma correlação positiva, portanto, aparentemente há uma certa sinergia entre o ODS 15, proteger a vida terrestre, com o ODS 13, da ação climática. Esta análise pode ser feita a cada uma das duplas e de forma visual é mais fácil ver assim. Portanto, é a mesma matriz, no caso, à esquerda as boas práticas municipais, à direita os projetos locais e, mais uma vez, há aqui 2 ou 3 padrões que saltam à vista. Por um lado, que nas boas práticas municipais há aqui uma maior mancha de vermelhos, portanto, tendencialmente, os projetos locais há um maior efeito sinergístico entre ODS quando comparado com as boas práticas municipais. Por outro lado, vemos que existem aqui linhas mais carregadas a verde ou a vermelho, mas tipicamente as manchas maiores são verdes, portanto, tipicamente há mais sinergias do que propriamente compromissos entre ODS que beneficiam das iniciativas e alguns ODS têm um papel aparentemente mais influente. Temos aqui o ODS 6 com uma linha aqui a vermelho que indica várias sinergias com os outros ODS. Esta análise é bastante complexa porque há muita informação e, portanto, fizemos uma análise de redes. E aqui nesta análise de redes temos que parar algum tempo porque existem 3 grandes variáveis ou dimensões que devem ser alvo da nossa análise. A primeira é o posicionamento dos ODS. Nesta análise, o algoritmo que corre por trás tende a posicionar mais perto, agrupar aqueles ODS que têm mais relações positivas entre eles, portanto têm mais proximidade, e afastar aqueles que têm menos relações. Portanto, esta é a primeira dimensão, a posição espacial dos ODS. E o que podemos logo verificar é que existe aqui um agrupamento, um clustering por dimensões. Portanto, vemos claramente aqui os ODS relativamente à dimensão do planeta. Aqui temos os ODS relativamente à dimensão da prosperidade, com exceção do ODS 10, reduzir as desigualdades. Os restantes estão aqui. E aqui um outro grupo dos ODS relativamente à dimensão das pessoas. E depois a meio, de certa forma, o ODS 17 das parcerias, e o ODS 16, que é o da paz, justiça e instituições eficazes, muito ligado ou próximo aqui aos ODS das pessoas. A segunda dimensão que devemos analisar é as relações. E aqui a 2 níveis. Portanto, por um lado, se são mais fortes, carregadas ou menos. Portanto, vemos aqui um verde mais carregado, mais visível do que este verde, o que indica a força da relação. E por outro, a cor, né? Se é vermelho ou verde. Vermelho, compromissos, verde, sinergias. E, portanto, o que podemos analisar é que, aparentemente, existe aqui uma relação de compromisso entre os objetivos ligados ao planeta com os objetivos relacionados com as pessoas. Quando as boas práticas tendem a contribuir para as pessoas, tipicamente não contribuem ou contribuem com menos força para os ODS do planeta. Por outro lado, temos uma relação de sinergia com as outras dimensões, nomeadamente os ODS relacionados com a prosperidade, à exceção do ODS 10, têm uma relação de sinergia com os outros ODS. A terceira e última dimensão, alvo desta análise de redes, é a dimensão do ícone, do ODS. Quanto maior o ODS, maior é o seu grau de influência. Digamos que é
é o somatório das correlações. Portanto, mostra se um ODS é mais influente no ponto de vista dessas interligações ou menos influente. Vemos aqui claramente no ODS das pessoas um destaque para o ODS 2, erradicar a fome e a agricultura sustentável, quando comparado, por exemplo, com o ODS 3, da saúde e qualidade. No caso da prosperidade, destaque para o ODS 7, das energias renováveis e acessíveis, e no caso do planeta, para o ODS 6, água limpa e saneamento. A mesma análise foi feita para os projetos locais. E o padrão é este, o resultado é este. Vemos padrões muito semelhantes quando comparado com os boas práticas municipais, nomeadamente os agrupamentos, ainda mais forte. Reparem, aqui os ODS do planeta todos muito juntos, há aqui uma grande proximidade, o que indica que os projetos, quando tendem a contribuir para um destes ODS, tendem a contribuir positivamente para os outros. O mesmo para o ODS das pessoas, aqui estão eles. No caso do ODS da prosperidade, igual, com o mesmo padrão, neste caso o ODS 10, reduzir as desigualdades, ligeiramente afastado e próximo das pessoas, o que poderá também indicar que os utilizadores, quando estão a submeter a sua iniciativa, poderão considerar aqui o ODS 10 de reduzir as desigualdades mais de uma perspectiva social do que propriamente de uma perspectiva económica, da prosperidade. Outra vez o mesmo padrão, ter aqui o ODS 17 exatamente no meio desta constelação, e o ODS 16, mais uma vez, das paz, parcerias e instituições eficazes, relacionado com as pessoas. Vemos também que há aqui menos vermelhos, menos relações vermelhas de compromisso do que de sinergia. E os ODS que se destacam, no caso da prosperidade, é o ODS 8, trabalho digno e crescimento económico, e o 7, mais uma vez, energias limpas e renováveis. No caso das pessoas, é mais uma vez o ODS 2, erradicação da fome e agricultura sustentável. E do ODS, na dimensão das planetas, aqui um destaque para o ODS 15, proteger a vida terrestre, e o 6, água limpa e saneamento. Muito obrigado. Podem ver o relatório para uma análise mais calma e detalhada, e este foi o contributo da plataforma ODS Local para esta análise do contributo das iniciativas para os ODS em Portugal.